São indivíduos que jamais se tornarão verdadeiramente humanos. Mantém-se jovem mesmo ao envelhecer. De acordo com Maquiavel, essa é uma das maiores fragilidades que podem levar qualquer indivíduo à derrota. No século XVI, o filósofo florentino já anunciava que aqueles que não amadurecem emocionalmente nunca conseguirão manter o poder. Porém, o mais inquietante é que talvez você esteja se preocupando em deixar levar por essa armadilha sem se dar conta. Desde monarcas que perderam reinos completos até os contemporâneos que desmantelaram impérios empresariais. A história está cheia de líderes que possuíam tudo apenas para perder tudo ao se comportarem como crianças mimadas. Hoje, vamos explorar a verdade mais amarga que Maquiavel nos apresentou sobre o problema do homem que nunca se desenvolve. Talvez a lição mais dura de Nicolau Maquiavel seja que a essência humana raramente se transforma. O que ele notou nas cortes renascentistas, entre conspirações e golpes de punhal, continua assombrosamente atual. A figura central dessa observação é o homem menino bem, o príncipe. Maquiavel nunca se referiu ao homem menino de forma direta, porém descreveu este arquétipo com exatidão cirúrgica. O líder que era movido por emoções passageiras, que não consegue postergar recompensas, que procura ser amado ao invés de ser respeitado. Resumindo, adultos que persistem em pensar e agir como crianças. Na perspectiva de Maquiavel, o que faz um homem jovem ser tão perigoso não é apenas sua imaturidade, mas como essa imaturidade o torna previsível e manipulável. Quando um líder envelhece por impulso, sem ponderar as consequências, torna-se suscetível a adversários mais pacientes e táticos. Note como Maquiavel retrata o jovem Luís dos Reis e da França, que invadiu a Itália impulsionada mais por um impulso de ambição do que por estratégia. Ele cometeu 5 falhas, eliminou os mais fracos, fortaleceu um poderoso na Itália e trouxe para a península um estrangeiro de grande influência. Não se circula aqui, não se espalham colônias. Cada falha surgiu da falta de habilidade para pensar de forma adulta, de avaliar as consequências a longo prazo. Ao analisarmos os desmoronamentos de impérios ao longo da história, observamos frequentemente o modelo do homem jovem. Nero, o imperador romano, obcecado por seus anseios artísticos e prazeres fugazes, enquanto Roma literalmente ardia, ou Luís XVI da França, incapaz de fazer escolhas difíceis, até que a guilhotina apagou não só sua indecisão, mas também seus crânios. O menino tem um progresso progressivo no desenvolvimento. Prefira a tranquilidade do presente, uma disciplina que molda o futuro. Conforme observado por Maquiavel, os indivíduos nunca praticam o bem a não ser por necessidade. Maquiavel não condenava diretamente a arrogância juvenil. O menino evitou essa necessidade ao máximo, preferindo permanecer em sua zona de conforto infantil, tornando essa situação ainda mais arriscada. Ao contrário da criança real, que permite suas limitações, o menino pensa que é totalmente capaz e maduro. Esta é a maior autoilusão que Maquiavel desprezava: a incapacidade de considerar as próprias limitações. Ele compreende que a audácia possui seu espaço na estratégia. A questão é apresentada quando essa impaciência não é equilibrada pela prudência que acompanha a maturidade emocional. Ele escreveu que é preferível ser impetuoso do que cauteloso, pois a fortuna é uma mulher e, para mantê-la submissa, é imperativo agredi-la e desafiá-la. Porém, essa impetuosidade precisa ser pensada, não impulsiva, como a de uma criança que grita. O questionamento mais inquietante é: e se os meninos homens estiverem agora em posições de poder como nunca antes na história? E se a nossa sociedade atual, com sua recompensa imediata e contínua, estiver gerando não adultos estratégicos, mas crianças emocionais planejadas de ternos e gravatas? Porém, talvez o elemento mais perturbador dessa realidade prevista por Maquiavel seja a maneira como a sociedade contemporânea exalta qualidades infantis em seus líderes. A impulsividade é vista como moderada, a ausência de filtros como honestidade e a incapacidade de refletir a longo prazo sobre como aproveitar o presente. O que Maquiavel identificaria como fraquezas mortais? Começamos as qualidades. A presença de uma mente jovem em um corpo adulto pode ser uma combinação arriscada, como uma criança em posse de uma arma. O homem jovem tem o poder de causar danos reais, mas não tem a maturidade para utilizá-los de maneira responsável. Executivos que fazem escolhas com base em seus egos vulneráveis, não em informações concretas. Isso nos conduz a uma descoberta ainda mais obscura sobre a nossa era contemporânea. E é nas salas de reuniões de empresas que o característico do homem menino encontra seu lugar ideal no mundo contemporâneo. Líderes que dão prioridade a triunfos imediatos em detrimento da sustentabilidade a longo prazo.
Administradores que se esforçam para se tornarem amigos de seus colaboradores, ao invés de importar respeito. A série Section ilustra perfeitamente essa dinâmica através do personagem Kendall Lloyd, um homem que possui todo o poder e privilégio, porém não possui a maturidade emocional necessária para usufruir desses benefícios de maneira eficaz. A sua procura por aprovação dos pais, suas escolhas precipitadas e a sua incapacidade de manter uma estratégia consistente ou transformar o modelo ideal do homem-menino maquiavélico contemporâneo. Um líder infantilizado construiu uma organização disfuncional à sua maneira. Semelhante a uma monarca avarento que exige que toda a corte se mova de acordo com sua música em constante mudança. O homem jovem obriga todos à sua volta a se ajustarem aos seus humores flutuantes. De acordo com a perspectiva maquiavélica. O que torna o homem jovem tão perigoso não é apenas sua falha, mas também o fato de arrastar outros para o seu desfecho. Observe o caso dos imperadores romanos, que Maquiavel analisou profundamente. Com seus caprichos infantis, Calígula não só se autodestruiu, como também converteu Roma a um período de desordem. Atualmente, observamos CIOR destruindo empresas ao longo de séculos com decisões precipitadas ou líderes políticos que prejudicam instituições democráticas para não conseguirem controlar seus impulsos nas redes sociais. Maquiavel teria sido o primeiro a perceber que estamos na era dourada do homem jovem. Nunca houve tantos homens emocionalmente maturos exercendo tanto poder e influência. E nunca antes as repercussões foram tão sérias. Contudo, o que fazer quando se depara com a liderança de um homem jovem? Maquiavel fornece conselhos inesperados, que são extremamente práticos. Os indivíduos ofendem ou se movem por medo ou por ódio. Ele notou um menino homem, impulsionado pela insegurança infantil. Principalmente, teme ser visto como impróprio. A tática maquiavélica nunca seria enfrentá-lo diretamente, mas sim torná-lo essencial, orientando-o de maneira sutil para decisões mais sensatas. Segundo Maquiavel, esta autoanálise seria o primeiro passo para a verdadeira virtude, uma habilidade de atuar de maneira eficiente no mundo. Ao contrário, ele se mantém prisioneiro de seus impulsos, uma vítima de suas próprias emoções infantis. Maquiavel nos instiga a explorar mais profundamente quais características do homem menino estão presentes em cada um de nós. Em quais setores de nossas vidas ainda agimos com a impulsão de uma criança ao invés da estratégia de um adulto? A verdadeira desgraça do homem jovem é que ele nunca vivencia o verdadeiro poder descrito por Maquiavel. O poder que provém da autodisciplina, da estratégia paciente e da habilidade de postergar recompensas. O maior entendimento de Maquiavel talvez não esteja relacionado à política externa, mas à política interna da alma humana. A maior batalha ocorre internamente, entre o garoto que deseja satisfação instantânea e o homem que compreende a importância do sacrifício presente para o benefício futuro. Mas como vencer essa condição infantilizada identificada por Maquiavel como tão prejudicial? Como evoluir de um homem jovem para um autêntico príncipe ardiloso? Para Maquiavel, a iniciação com uma compreensão clara da realidade. Normalmente, os homens avaliam mais através dos olhos do que das mãos. Ele escreveu porque todos têm a oportunidade de ver, mas poucos têm a habilidade de sentir. O menino vive em sonhos. O indivíduo maduro lida com os acontecimentos como eles são, não como gostaria que fosse. A mudança maquiavélica começa com a renúncia às ilusões infantis sobre o mundo. É necessário enxergar as pessoas como são, não como idealizações. Detectada por Maquiavel em O Príncipe. Deve-se deixar de lado a ideia infantil de que você é único, distinto, imune às diversas leis da natureza humana. Maquiavel descreve como um líder deve combinar as características da raposa e do leão, tornando-se, assim, um príncipe com as obrigações de manejar específicas a natureza animal. Você deve optar entre a raposa e o leão, pois o leão não consegue se defender de armadilhas e a raposa não consegue se proteger de lobos. Logo, é necessário ser raposa para identificar as armadilhas e leão para intimidar os lobos. O garoto não é nem uma raposa nem um leão. Ele é um bebê desprotegido, sem habilidade tanto de estratégia quanto de força decisiva. A maturação maquiavélica requer a evolução consciente dessas duas naturezas. Aprimorar a raposa interna implica no estudo da consultoria estratégica. Significa adquirir a habilidade de observar antes de agir, elaborar um planejamento meticuloso e prever ações futuras, tal como um jogador de xadrez. O garoto reage. O indivíduo maduro prevê uma atividade prática que Maquiavel apreciaria, antes de cada escolha relevante. Como esta medida será percebida? É necessário levar em conta as consequências não somente imediatas,
mas também de segunda e terceira categoria. Quais reações irão desencadear? Quais caminhos serão abertos ou fechados para o futuro? Esse tipo de raciocínio estratégico é inaceitável para o homem infantil que só enxerga ou imediatamente. Fomentar o leão interno implica em cultivar a habilidade de tomar decisões decisivas. Ao final da análise, o homem maduro envelhece com total sinceridade, sem a hesitação que é típica do homem jovem. Conforme afirmou Maquiavel, o profeta sem armas falha, enquanto o profeta armado se sobressai. Tanto análise sem ação quanto ação sem análise são inúteis. O homem jovem vive para satisfação instantânea. A harmonia entre essas duas personalidades, a ponderação paciente da raposa e a ação decisiva do leão, é o que distingue o adulto do jovem. Um líder genuinamente astuto compreende quando se deve aguardar e quando se deve atacar, quando se deve recuar e quando se deve avançar. No entanto, talvez a característica mais desafiadora da maturidade maquiavélica seja a habilidade de postergar recompensas. O indivíduo maduro compreende que a verdadeira força provém do sacrifício presente em prol de ganhos futuros. Na mente de Maquiavel, essa disciplina quase monástica distingue os grandes líderes dos fracos. Lembre-se do elogio de Maquiavel a César Borgia, que aguardamos pacientemente pelo momento de segurança para estabelecer seu domínio, eliminando o adversário não em explosões de ira infantil, mas em instantes estrategicamente planejados. Esta paciência, a habilidade de aguentar a tensão de não agir até o momento ideal, é totalmente estranha ao homem jovem. A recompensa final para aqueles que ultrapassaram a condição de menino é o que Maquiavel denominaria como verdadeiro poder, não a autoridade formal proveniente de títulos ou posições, mas a influência autêntica proveniente do respeito. Como Maquiavel compreende, não é propício a caprichos, impulsos ou infantilidades. É dado que mostram consistência, visão estratégica e autocontrole, características que faltam ao homem jovem. Na última análise, a mensagem mais severa de Maquiavel sobre o homem jovem é também a mais libertadora. Ninguém está condenado à permanência na condição infantil. A maturidade não é uma condição que adquirimos naturalmente com a idade, mas uma habilidade que desenvolvemos diariamente por meio de decisões conscientes. E talvez aqui esteja uma sabedoria maquiavélica autêntica para nossa era. Em um mundo progressivamente dominado por homens jovens, a maior vantagem estratégica está reservada para aqueles que têm coragem de se desenvolver. Depois de observar como Maquiavel desnuda o homem jovem, é impossível ignorar essa realidade nas pessoas à sua volta e em si mesmo.